Todo o discurso do curto-circuito, do coletivo curto-circuito e das ações que foram desenvolvidas, você vai em algum momento encontrar a palavra cidade, ou espaço, ou contexto, ou mesmo outras coisas mais loucas que a gente entrava. Das metrópoles trajetoriais, as intervenções nesses contextos. Então, inclusive, a gente inventava vários nomes, como o festival que a gente fez de 2 anos de mostras de vídeos, que era o Intensidade. Então, a cidade era sempre na verdade, uma grande obra de arte. A gente só ficava ali em torno disso, assim, né? Que foi quando eu fiz um crachá com imagem do Luther Blissett, que é um projeto, o Luther Blissett é um projeto italiano de nome múltiplo. Então várias pessoas no mundo inteiro fizeram que nem a galera fez também com o Marcos, nós somos todos Marcos, nós todos somos Luther Blissett. Aí eu peguei uma imagem também do Luther Blissett e escrevi curto-circuito, Departamento de Desconstrução Ambiental e Cognitiva. Aí fiz um crachá que tinha válido em todo o território internacional. Tem, né? Porque eu tenho esse crachá, eu uso até hoje. Ele é válido também até hoje, não tem data de validade não. Aí tem uma artista federal. E umas paradas assim, nessa linha assim, meio tipo, pensando o artista mesmo como um ser político, né? Então o curto-circuito surgiu nesse contexto, na ideia de pensar o artista como esse ser político, aquele que gera várias ações. Então a gente, de fato, nem usava muito esse termo de intervenção urbana, não. A gente falava de intervenção, né? Falava intervenção na cidade. E também a gente trabalhava outra coisa que a gente chamava de situações micropolíticas no cotidiano. Num interesse, aí que já foi um passo além, que não era pensar um interesse, não era a cidade como aquela coisa física, um espaço físico em si, era a cidade como na realidade a gente estava pensando a nossa vida mesmo e como criar ações em pequenos espaços que não necessariamente são pensados como ou estão dentro de uma espetacularidade ou uma coisa assim, sei lá. A repetição também gerada no cotidiano, o discurso do cotidiano como aquele que a gente faz, também do artista que faz um dia após o outro, ele faz aquela ação, ele repete, porque também ele está aprendendo sobre a cidade, ele está aprendendo sobre a ação na medida que ele vai repetindo. Então como se fosse um laboratório mesmo, gerando conhecimento a toda hora que você aciona, né? Por gentileza, bom dia. Você sabe me informar onde é que eu posso encontrar a vida? Não? A vida? A vida. O que é isso? Algo intenso, algo que nos feliz e tal. Porque eu já vim de diversos lugares e só encontrei a sobrevivência. Acho que é de saber a pessoa que viva por viver e não só por sobreviver. Algo... Isso, que viva intensamente e diga, eu vivo porque eu gosto de viver não e não sobrevivo. só sobreviver. É isso, eu não sei te dizer, eu acho que quem consegue isso daí só os sábios, e daí só tu vai ter que... porque tem que ralar, né? Porque tu tem que ver que a gente só consegue... Você acha que a gente não consegue, não? Consegue se começar a compreender o que acontece à nossa volta e entender o que acontece sem se revoltar. Tu consegue daí, mas é que a gente não entende e a gente se revolta, entendeu? Com tudo que acontece. Daí acaba que a gente não tem essa sabedoria de compreender e viver por viver. Procura, eu chamava antes só procura e depois fui chamar procura heterotopias dos percursos, porque eu comecei a me relacionar justamente
nesse trabalho com certa busca por um lugar que o Foucault vai chamar de heterotopia de felicidade, lugares como jardins ou lugares onde você vai gozar de uma experiência vital, assim. Enfim, aí a procura basicamente é uma performance, os autores que eu fui trabalhando, os teóricos e tudo, eu fui achando no caminho, como a própria performance foi acontecendo no caminho. Ela surgiu basicamente com uma certa provocação, que era só assim, chegar para alguém e perguntar, por favor, você sabe me dizer onde é que eu posso encontrar a vida? Como se estivesse perguntando uma localização, tipo assim, quem perguntei, você sabe me dizer onde é a rua tal? Aí a pessoa, eu sei, não sei, pergunta para outra pessoa. Então, quando você travava essa atitude, tinha essa atitude de perguntar, né? Com esse objetivo, a pessoa primeiro entrava nesse jogo, aí depois ela ia vendo que era uma coisa outra, que era mais louca a coisa. A procura eu sempre quis pensar como já uma coisa mais poética, assim, um certo ponto geodésico, um lugar que aí eu comecei a pensar, por exemplo, eu fiz em Fortaleza a primeira vez, eu pensei, de onde é que surgiu Fortaleza? Ao longo que tu vai vindo, tu vai enxergando, vai mudando a tua concepção da vida. E tu é feliz? Não. Não? Eu falava assim, quando a pessoa retrucava, às vezes falava assim, não sei não. Ou dizia, como assim a vida é uma rua, é uma casa, o que é isso? Aí eu falava, não, é a vida mesmo, algo intenso, algo difícil de definir. Porque eu já andei por vários lugares e eu só encontrei a sobrevivência, eu estou procurando a vida. Era achar um lugar geográfico, um lugar que de fato eu pudesse ir ou ser levado por alguém, que a pessoa, nesse caso, me dissesse um caso público aí, porque eu estou tratando na qualidade de público essa pessoa, e ao mesmo tempo estou trabalhando com a ideia que eu chamo de espaço de performação, que é o momento em que o cara, na ação que ele interage com a performance, ele performatiza. E aí ele participa da performance. E aí ele fala, eu sei e tal, vou te levar. E a pesquisa era essa, era o que a galera tinha na cidade como um lugar que o cara experimenta algo que ele chama de vida, né? Ou confronta com a ideia do que ele vive, que é a sobrevivência. Isso eu fui parar em vários lugares, fui parar em cima de árvore, fui parar principalmente dentro de igrejas, né? Porque isso é uma coisa já, é o mais provável até, né? Porque você fala, Deus é salvação, é a vida. Então a igreja é onde geralmente a galera vai me levar. Então já fui para a Igreja Universal, quando cheguei lá o cara tava com a roupa idêntica à minha, o pastor. Comédia. Então esse trabalho ele fala disso, assim, eu fui parar numa festa já também, fui parar além da Igreja Universal, fui parar em vários lugares paradisíacos, saca, assim. É um trabalho que vale sempre a pena fazer, assim, como um modo de investigação da cidade, como um modo de... Eu consigo falar mais dele, das cidades que eu intervi a parte desse trabalho, do que falar da cidade para fazer o trabalho, entendeu? Assim como às vezes você fala, eu quero fazer um trabalho nessa cidade, que é a cidade que tem uma temperatura tal, que tem tantos habitantes, não sei o que, não. Esse trabalho para mim é mais uma forma de conhecer a cidade através dessa ação, assim, tipo, cheguei nesse lugar, não sei nada desse lugar, vou fazer isso. Ei, sabe onde é que eu posso encontrar a vida? Pronto. Agora eu quero essa, agora eu quero mais fazer. Ei, tô chegando pra ficar. Nós estamos aqui de encontro. Porque a cena é a rua, né? E o drama é o contato, né? A cena é a rua e ela é universal, e o drama é esse contato. O Davi vai chamar de situação, né? Você vai criar uma situação, né, com o público. É isso, é um trabalho onde você vai lidar com as pessoas
e quando você está sujeito a elas, né? Então você é aprendizado todo o tempo. É aprendizado todo o tempo. E quando o Davi me jogou, né? Já pancou, né? Você fazer uma distinção do que é vida e sobrevida, né? Tá, eu mexeu comigo, né? Me tocou na sensibilidade, e na hora que a gente foi para a rua, aí é aprendizado, porque as pessoas, por incrível que pareça, né, que a gente tem, elas têm uma compreensão disso, né? Não são teóricos, mas quando chegava para um gari, que eu me lembro, você começar, rapaz, e a vida, onde é que está? Você percebe que as pessoas vestem aquilo, né? Mas não é uma coisa assim para dizer assim, está atrasada no tempo. Elas têm noção de que são exploradas, que vivem mal, né? Elas têm isso. Lá no S. Augusto das Artes, fez eu, a Nayana e o Ayrton. A gente também, cada um saiu do mesmo lugar, saiu para lugares diversos, andando pelo centro, com esses cartões de crédito. E também a gente fez uma Bienal de Dança também, que aí teve a participação do George Sander, que já foram 4 performances andando pelo centro, todos com a roupa parecida e com vários cartões de crédito na boca. Era assim, esse trabalho, quando você coloca uma pessoa, essa imagem não funcionaria em outros lugares, né? Se você colocasse esse cara com vários cartões de crédito, sei lá, passeando na praia, não faria sentido. E essa ação fala de alguma forma disso, desse cara que ele tá sempre babando pelos produtos e ele também tá desejando produtos dos outros. Então tem uma ação corporal, uma qualidade na ação do performer, que é ele tá sempre pensando, esse cara tá desejando esse produto, agora eu quero esse produto. Aí na medida que aparece outra pessoa pensando em outro produto, ele já muda de interesse, ele saca? Então ele fica nesse sempre, nem no desejo, nem realiza o desejo, ele tá só desejando, ele tá sempre desejando. Aí tinha essa brincadeira, o homo consumíveis não encontra o que ele deseja, mas ele deseja tudo que ele encontra. A gente tem um sistema que está nos levando a essa crise, né? E então aí entra a questão do teatro, né? A gente fazer uma cena que ela é econômica, mostrar essa pequena célula que é o homo consumíveis, o homem levado, sujeitado à mercadoria. A gente vê no nosso trabalho o homem babando pela mercadoria, o homem alienado pela mercadoria, né? Mas, ponto, fica aí, né? A gente cabe ainda dar uma continuidade e contribuir ainda mais com isso, né? A gente tem uma crítica de sociedade do consumo, faz um trabalho que mostrou isso, mas na verdade a gente, enquanto assim, um programa, um projeto mesmo, isso a gente, eu acho que a gente fica devendo. É um pedido de grandíssima importância. É um grave, mas uma das possibilidades que a gente viu de intervir na cidade de Fortaleza, assim. Fortaleza tem muitas, pensando esse conceito de cultura jam, interferência cultural. O John Mango mesmo já fazia umas coisas nessa linha de interferir na publicidade.
vários artistas, né, que na época me interessaram, e também eu acho que antes disso, da cultura Jan, os situacionistas já faziam isso que eles chamavam de afastamento, né, de detournement, e isso sempre me instigou assim, fazer o meu próprio, saca assim, fazer o meu próprio subvertising, né, assim, subverter o signo publicitário, brincar com essa coisa do to advertise, fazer publicidade. Então, foi uma forma bem simples de fazer isso, e muito, assim, tipo, R$10. Eu lembro que até hoje eu tava mexendo nos papéis lá em casa, eu achei umas cópias que eu fiz com R$10, assim. Eu peguei R$10 e peguei num aplicativo qualquer desses de fazer desenho gráfico, fazer uns balõezinhos em branco, sem nada escrito. Usar alguma aplicação de desenho gráfico e tal, e fazer um dispositivo para intervir nessas propagandas de rua, de ônibus, que também está na altura do corpo, está na altura do passante. A gente achou que era uma mídia assim, perfeita para gerar uma comunicação política ali, acessível a todos, né? E fácil de fazer, e ao mesmo tempo onde a gente poderia interpretar cada vez que visse uma propaganda específica. Então os primeiros era uma propaganda da Omo, que era um pivete segurando um urso bem grande assim, e ele fazendo assim, que era muito forte, né? E aí na hora eu olhei ali e falei assim, caralho, vou botar na boca desse menino, toda força aos artistas revolucionários. É um dispositivo que, claro, qualquer pessoa podia imprimir, a gente disponibilizava, sempre falava nisso. Inclusive a gente participou de uma revista que a gente disponibilizava, nosso trabalho na revista era isso, era esses balões, falava um texto sobre esse trabalho e propunha uma ação, uma espécie de instrução. Eu sempre gostei dessa coisa da arte de instrução, de no seu trabalho você criar uma espécie de algoritmo ali que sugere uma ação urbana, uma arte e ação. Aí você podia escrever e tal. Só que o consumo e a sua encenação surgiu como um trabalho específico quando eu comecei a pensar a imagem, como essa imagem publicitária, que se ela não é a imagem, eu fiz uma analogia ao trabalho do Magritte, que era do René Magritte, o surrealista, que ele falava, isso não é um cachimbo. Aí, por que isso não é um cachimbo e tal? Então, essa imagem gerou uma polêmica, uma série de discussões no Estatuto da Imagem, sobre a imagem em si, porque de fato não era uma pintura, então ele estava querendo problematizar isso. Então eu pensei em trazer isso para o campo da publicidade. A publicidade, isso não é a felicidade, isso se a publicidade está sempre querendo, a publicidade nesse contexto capitalístico que a gente vive, está sempre lhe propondo um produto como aquele produto que vai realizar a sua felicidade, como plena, ou sei lá, um celular, um carro, que você vai conseguir uma gata com aquele produto, ou a gata vai conseguir um cara bem rico e toda aquela parada. Aí a gente começou a brincar com isso e surgiu, isso não é a felicidade, né? Se isso não é se ela está propondo a felicidade, aí a gente pensou uma forma de questionar a imagem fazendo isso. O tempo é outro, mas até bem pouco atrás todo mundo queria ganhar 1 milhão. Né? Todo mundo quer ganhar 1 milhão e ganhava esse 1 milhão. Hoje é 1 milhão de pessoas querendo ganhar qualquer coisa. Né? Porque hoje é muito maior a concorrência e menos recursos, e menor as coisas. Né? Mano, eu nem gosto desse termo, arte urbana. É só porque está na moda hoje esse termo de arte urbana, de fato, porque a gente, em vez de ter expandido o conceito como estava sendo expandido na época, falando por exemplo, da arte pública relacional, ou a gente acabou afunilando, saca assim, porque de fato houve um vazio. Já estendendo o conceito sobre a ideia de intervenção em cidade, você vai perceber que o vídeo é uma prática desses artistas.
Então eu comecei a pensar, pô, vamos pensar essa produção em vídeo. Todos esses artistas produzem vídeos, então o vídeo é uma linguagem desses artistas. Então a gente criou uma amostra. Então isso a gente já estava pensando que a arte de intervenção, ela não era só a intervenção urbana, ela era também uma prática em vídeo, como também existe a fotografia. Então você poderia ter uma exposição sobre intervenção só com fotografias. Então a fotografia é também uma linguagem desse artista, assim como também a arte de andar é parte dessa linguagem. As performances urbanas ou as danças, enfim, tem uma variedade muito grande de possibilidades de trabalho. O coletivo Curto Circuito sempre se dedicou a explorar essas possibilidades. A verdade é que não tem jeito, no final acabam todos comendo vento. E vão e peidam ao relente. Quem acaba gostando são os que estão sofrendo, porque é como se diz por aí, de graça todos cheiram contentes. E ninguém fecha a lombra do peido de um velho presidente ausente que sente a hora e o momento de se retirar. Quem sente a caatinga é ruim de um ovo direito que cora novamente. Fé, eu não dou. Henriquinho, tu ainda vai cheirar o teu próprio